Primeira coisa, assim, que as pessoas, quando procuram um profissional de massoterapia, e uma coisa que é muito comum, assim, que o massoterapeuta, ele não tem apenas uma técnica de tratamento, né? Ele costuma ter ali um mix de serviços. E quando ele ainda faz um curso técnico, ele tem um arsenal de técnicas muito maior. Quem começa por cursos livres vai aos poucos evoluindo. Então ele vai escolher uma técnica ali a princípio e depois com o tempo ele vai aprimorando e aprendendo cada vez mais técnicas, né? Isso seria ali o processo normal, né, de evolução, de formação do massoterapeuta, tá? Mas quando o cliente chega ali no balcão, né, ou tá no WhatsApp e pergunta assim: "Ah, eu queria fazer uma massagem, tá? Eu tô com dor assim, assim assado. Qual que você me indica, tá?" Então, aí aqui entra assim a primeira pergunta que a gente precisa fazer para o nosso cliente. Então, dentre as técnicas que você trabalha, cada uma vai ter uma indicação melhor, tá? Ou pior para determinada queixa. Então, a gente tem que entender isso daí. E aí, primeira coisa que a gente tem que saber do cliente é qual que é o motivo do cliente estar fazendo a massagem. Porque muitas vezes ele tem um interesse em fazer a massagem, mas não é porque ele tem uma dor, né? Às vezes, né, ele pode querer fazer a massagem para estar querendo ali um relaxamento, para estar fazendo uma prevenção, tá? Então tudo isso tem que ser bem delineado ali no começo. E é básico, aquilo que a gente estava conversando. A gente consegue saber isso perguntando para o cliente. E aí a gente pergunta direto: "Ah, tem alguma queixa no momento?" Aquela pergunta clássica: "Por que você está precisando fazer uma massagem hoje de uma maneira mais informal?" Tem essa possibilidade de estar perguntando também. E aí ele vai falar assim: "Ah, eu tô com uma dor assim, assim, assado." Então, se ele está com dor, já temos que pensar de uma outra maneira, né? Então aí a gente vai estar pensando, trabalhando ali com uma técnica um pouco mais terapêutica, um pouco mais, né, um pouco mais desenvolvida ali com aquele objetivo de dor, por exemplo. Mas existem várias técnicas que trabalham dor. Então, se você pensar lá, ó, uma massagem clássica que eu uso, né, o shiatsu, ela é uma massagem terapêutica. A massagem terapêutica em si, que pode ser também chamada de massagem sueca, ela também vai ter a versão terapêutica. Você tem uma massagem tuiná, por exemplo, ela vai ser terapêutica. Você pode ter uma massagem tailandesa e assim por diante. Embora às vezes essas técnicas utilizem meios diferentes para tratar uma pessoa, o objetivo final é o mesmo também: aliviar a dor, aliviar a tensão, promover o relaxamento muscular, melhorar a qualidade de vida, promover sensação de bem-estar. Então é uma pergunta genérica, mas aqui basicamente é para a gente entender se a gente vai trabalhar com uma linha um pouco mais terapêutica ou se eu vou trabalhar com uma linha um pouco mais de relaxamento. Relaxamento, né, e preventiva de repente, tá? Então é o modo como eu vou aplicar a massagem. Bom, além disso, tá, eu também tenho que pensar, tá, no limiar de dor do seu cliente. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas não gostam de sentir dor. Lógico que aquelas pessoas que frequentemente praticam a massagem, eles começam a mudar um pouquinho o pensamento, o conceito, né? E eles começam a ficar também mais com limiar de dor mais elevado, mais alto. Então eles aguentam mais a intensidade de pressão na hora de receber a massagem. Mas de modo geral, esse pessoal não, o brasileiro em si, ele não gosta de sentir dor. Então, para que a gente tenha sucesso no nosso tratamento, às vezes a gente precisa fazer sim, né, um pouquinho de estímulo a mais, mas a gente sempre tem que procurar se adequar, né, ao limiar de dor do cliente.
Porque não adianta nada a gente fazer ele sofrer, 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 porque aí muitas vezes, né, pode ser que ele melhore aquela queixa principal que era no ombro, que era no pescoço, mas ele acaba ficando mais irritado, ele acaba piorando a dor numa lombar ou uma outro tipo de dor, em compensação, né, devido ao excesso de pressão que foi realizado na massagem. Então a gente tem que entender esse limiar de dor, tá? Dentro dessa questão, junto com as duas perguntas básicas, né, que eu diria que já é o suficiente para você entender qual é a melhor técnica para a gente estar indicando para o cliente. Então, quando você faz essas duas perguntas, você vai entender que uma pessoa que tem uma dor, que tem uma queixa, ele vai estar mais sujeito à sua opinião, à sua sugestão, à sua indicação de técnica terapêutica para tratá-lo. E se ele não tem ali uma questão de dor, ele não tem uma queixa, não tem um problema que está atrapalhando a vida dele, ele quer mais fazer um relaxamento, ele quer mais fazer um trabalho preventivo, já é um indicativo de que eu não vou poder trabalhar com um excesso de pressão. Porém, né, quando a gente faz essa pergunta e a gente ainda não conhece o limiar de dor do cliente, que a gente vai conhecer quando? Na prática, né? Então, se você não vai atender ele, você pergunta a eles, você tem que perguntar antes para ele, então, de que forma? Ah, você gosta de uma pressão mais forte, mais intensa, ou você gosta de uma massagem mais suave, mais relaxante, tá? Então tem que ser perguntas diretas ali mesmo para que ele entenda. Então, para entender e descobrir qual que é o limiar de dor, você vai ter que perguntar assim, você gosta de uma massagem mais intensa, você gosta de sentir a massagem, lógico que respeitando o limiar de dor, mas ou você gosta mais de uma massagem mais suave, com movimentos mais lentos, mais relaxantes, tá? Tem essa questão. A palavra relaxante aqui não é a melhor para se utilizar, porque aquilo que eu falei para vocês, uma massagem mais intensa, ela pode ter o objetivo de promover o relaxamento também, né? A forma como que é feita, lógico que é um pouco diferente, mas aí a gente vai trabalhando essas duas técnicas, essas duas ferramentas, tá?